Vamos então unir os nossos pensamentos, pensamento em Jesus, pedindo ao Pai licença para falar do seu Evangelho, que Ele nos alcance, na medida exata que cada um de nós precisamos para dar razão ao verdadeiro motivo para o qual viemos para esta casa planetária. Do mais rico ao mais pobre, ninguém deixa esse planeta com um único centavo que seja, mas a fortuna da caridade, que a mão esquerda não sabe o que a direita está doando. A fortuna do amor, como amamos aos muito próximos e a nós mesmos. A fortuna da compaixão, a fortuna da compreensão, a fortuna que está no Evangelho de Jesus. Essa sim, podemos amealhar e levar para a eternidade do nosso espírito. Que a conversa de hoje seja muito próspera, para que possamos ouvir, refletir e, principalmente, criar ânimos, coragem, atitude para empreender em nossas vidas o Evangelho de Jesus. Que assim seja. Tudo bem? É um prazer muito grande recebê-los, tê-los aqui na minha casa, ainda que seja através de um vídeo, e os cumprimentando, eu peço licença para estar na casa de vocês, nos lares de vocês. Talvez estejamos fazendo o verdadeiro Evangelho no lar, em que irmãos na espiritualidade e com a espiritualidade nos assistindo, podemos nos reunir, ainda que virtualmente, para falar, para refletir sobre o Evangelho de Jesus. Eu quero trazer para a nossa conversa o tema fé em momentos de pandemia, neste momento em que estamos vivendo. Eu vou me basear principalmente em 2 itens do Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente discutir um pouquinho esse tema fé em momentos de pandemia. Em primeiro lugar, eu sei que não é muito fácil a gente ter uma fé verdadeira, uma fé absoluta nesse momento em que há várias incertezas no mundo, há as incertezas da própria saúde, uma insegurança. Muitos de nós já tivemos casos do coronavírus nas nossas famílias, com a gente mesmo, gerando insegurança. A economia está em frangalhos, a gente não sabe para que caminho vai. Há várias inseguranças quanto ao emprego, como vai ficar a situação do ano letivo, os que estudam, da continuidade das nossas organizações, enfim, são momentos de dificuldades, de dor, de expiações. O capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala meu reino não é deste mundo. No segundo item desse capítulo, no item 2 desse capítulo, a vida futura, o Evangelho já nos alerta que estamos num mundo de dor, de expiação, de dificuldades, que quando encarnamos, nos comprometemos a estar neste mundo, nesta situação. E este compromisso fizemos para que pudéssemos nos desenvolver espiritualmente e pudéssemos pagar as nossas dívidas passadas. Já ouvimos esta situação inúmeras vezes, em inúmeras palestras, em inúmeros livros, em filmes espíritas, enfim, o próprio capítulo mostra e diz que se a gente não tiver fé, não tiver crença, não acreditar que isso realmente vai acontecer, que estamos aqui com as nossas dificuldades para evoluirmos, e o capítulo já nos alerta, se viemos com a riqueza nessa nova encarnação, estamos tendo com certeza uma prova que nós pedimos para tê-la, a prova de que vamos conseguir ser pessoas com bonança, ser pessoas com riqueza e seguirmos o Evangelho de Jesus. Por outro lado, se a nossa prova é o contrário, é a prova da dor, é a prova da falta de recursos, é a prova da doença, a nossa resignação, a nossa maneira de encarar esses percalços com os ensinamentos do Evangelho vão nos guindar
vão nos possibilitar a nossa evolução espiritual. Ora, se tivermos fé, se tivermos crença que fizemos este compromisso, precisamos transcorrer mais este momento de percalço, mais este momento de dificuldade, quer seja na posição que estejamos, conscientes de que são desígnios do caminho da nossa evolução espiritual. Eu já contei algumas vezes uma historinha, permitam-me repetir, daquele camarada que gostava de fazer esportes radicais e com isso procurava lugares ermos, lugares distantes para praticar o seu esporte. E certa vez, ele sozinho fazendo uma trilha, ele se desequilibrou e caiu num penhasco. No que ele está em queda, ele consegue se segurar num galho. E aí está ali meio que desesperado, meio que gritando socorro, socorro, e ninguém ouvia. Lugar ermo, só estava ele lá. Ora, o que faz uma pessoa no momento de desespero? Pede ajuda de Deus. Sem dúvida nenhuma, ele começou a gritar: meu Deus, me salva, meu Deus, me acode, meu Deus, preciso do Senhor. De repente, do nada, surge uma voz dizendo algo assim: meu filho, você me chamou? O cara olhou para um lado, olhou para o outro, meio assustado, falou: pô, não é possível, eu sei que só estou eu aqui. Puxa vida, será que é Deus realmente? Será que as minhas preces, será que o meu apelo foi ouvido? Aí ele achou, naquela situação, a melhor coisa era acreditar mesmo, ele não tinha uma outra solução. Falou: ô, senhor, pô, obrigado, eu estava realmente me chamando, o senhor vê aqui, eu estou numa situação meio aqui complicada, o senhor pode me dar uma ajudinha? Aí a voz fala: você crê? Você tem fé? Fala: pô, tá brincando comigo, né? Eu ia quase toda semana no Leal, puxa vida, era a véspera de decisão de Big Brother, eu tava lá no Leal, pô, eu cheguei a assistir videoconferência do Márcio Pires falando, pô, pelo amor, eu só vai, pelo amor de Deus, sou um cara de fé. Aí a voz fala: se você tem fé, larga desse galho, que eu te seguro. O camarada olhou para cima, olhou para baixo, olhou para um lado, olhou para o outro, falou: não dá para vir outro me ajudar não, porque vai ficar difícil. Talvez essa seja a nossa fé. Claro que eu contei numa situação polarizada, numa situação altamente figurativa, mas se acreditamos no Evangelho, se somos espíritas, precisamos ter absoluta certeza de que estamos nesse momento vivendo mais uma etapa do nosso plano encarnatório. E aí, a gente tem que meio que fazer um pouco, isolar um pouco as situações que acontecem em momentos como esse. Em especial, quando aparecem os profetas do Apocalipse ou os falsos profetas, muitas vezes no escudo do espiritismo, prometendo situações, dizendo que aqui e acolá receberam visões, receberam notícias, receberam informações do além, de que isso e aquilo vai passar, inclusive com datas. Alguns dias eu recebi um vídeo meio nessa linha, e eu pedi para 2 espíritas que eu confio muito, um deles o Florencio e um outro que dirige um dos centros aqui em São Paulo, que eu tenho a possibilidade, que me dão a chance de fazer essas conversas. Eu mandei para os 2 o vídeo questionando se aquilo tinha autenticidade. Os 2 rapidamente foram implacáveis, dizendo: não tem nenhuma autenticidade. O próprio Divaldo Pereira Franco, alguns dias atrás, soltou um vídeo, aí ele mesmo de própria voz, alertando sobre isso e dizendo que essas coisas não têm credibilidade. O Florencio me disse que o Divaldo trata isso como
terrorismo espiritual, em que se pega as pessoas no momento de mais fragilidade e se propõe uma solução ou se propõe alguma coisa que certamente é miraculosa, certamente é mirabolante. E aí vem ao encontro do que fala o capítulo 2, item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Se sabemos que cada um de nós tem uma missão reencarnatória, seja ela mais tranquila, seja ela mais penosa, mais necessária de passarmos para a nossa evolução, não é momento de acreditarmos nessas falsas promessas, nesses falsos avisos, nessas fake news do além, e sim focarmos no Evangelho, no que o Evangelho nos apresenta. E o que o Evangelho nos apresenta hoje e sempre é: estamos aqui no mundo de dificuldades, no mundo de expiações, no mundo em que precisamos passar pelas nossas provas. E se tivermos fé, se tivermos crença, se tivermos a confiança de que o Evangelho é o único capaz de nos dar o suporte neste momento, teremos condições de passar mais esse percalço, com as dificuldades maiores ou menores de cada um de nós. Precisamos estar atentos a essas falsas notícias, principalmente não propagá-las, principalmente não colocá-las num efeito multiplicador. E sim, para aqueles que nos procuram, porque somos espíritas, para nós mesmos termos a consciência, termos a certeza de que Jesus está nos protegendo. E passando por esta situação, venceremos mais uma etapa do nosso progresso espiritual. E há muito o que fazer nesse momento. Há muita caridade para se fazer. Há a caridade material e há a caridade espiritual. Há a caridade de conversar com as pessoas, há a caridade de ler o Evangelho, há a caridade de buscar a harmonia em nossos lares, com tanto confinamento, tantos dias de confinamento, de isolamento social que temos, a caridade de ligarmos para pessoas ou fazermos contato por vídeo, pessoas que estão sozinhas, pessoas que estão nesse momento isoladas de alguém que não tem com quem conversar, levar a palavra amiga, levar a palavra do Evangelho, levar um pouco dos ensinamentos de Jesus. É ter fé nesse momento em que a sociedade inteira passa por um percalço, passa por uma dificuldade. Da história recente da humanidade, não temos notícia de algo que tenha sido tão nivelado, alcançando todas as classes sociais. Muitas vezes as pessoas estão abastadas, estão com dinheiro, estão com condições, e aí temos exemplos, principalmente dos países que tiveram essa situação antes da gente, que chegam nos hospitais lotados, abarrotados, e ali estão numa situação de muita igualdade entre todos, porque faltam equipamentos, faltam médicos, faltam situações que possam dar um alento a essas pessoas. Insisto, muitas vezes a situação não é de recursos, a situação é de contexto, que não faz com que a ajuda que o dinheiro delas poderiam comprar chega nesse momento ou tem resultado nesse momento. O outro item do Evangelho que eu quero trazer para vocês, para a gente aqui, é do capítulo 5, Bem-aventurado os aflitos, o item 19, que fala sobre o mal e o remédio. Talvez muito apropriado no momento em que vivemos. E o remédio, nesse momento,
ele é muito mais espiritual do que qualquer outro remédio. Porque aqueles que estão em situação absolutamente desesperançada, que estão numa situação em que tem a doença, aqueles que não sabem como vai ficar os seus empregos, aqueles que já perderam os seus negócios ou estão na iminência de perder porque não tem capital de giro para se sustentar com tantos dias parados. Ou seja, o remédio é a fé, é a certeza de que Deus vai nos amparar como sempre o fez. O próprio Evangelho nos traz uma passagem extremamente conhecida, todos nós já ouvimos, em que o Pai procura Jesus dizendo que os seus apóstolos não conseguiram curar o filho dele, que vivia entre a água e o fogo, o inferno e uma situação de demência total. E Jesus manda chamar a criança e expulsa o demônio daquela criança, como trata o Evangelho. Mais tarde, os apóstolos procuram Jesus e questionam: mestre, por que nós não conseguimos curar aquela criança? E Jesus fala que se eles tivessem fé, ao menos do tamanho de um grão de mostarda, eles conseguiriam remover a montanha, e Jesus apontou para uma montanha. Ou seja, Jesus nos ensina que todos nós temos condição de vencer todas as nossas dificuldades, que todos nós temos condições de passar pelos nossos percalços, que eu insisto, que o Evangelho nos ensina que é um plano, que nós, quando encarnamos, já conhecíamos aquele plano, já nos comprometemos com aquele plano. Talvez tenhamos mudado pelo próprio uso do nosso livre-arbítrio aqui e acolá, mas aquele compromisso central, nós já viemos para esta casa planetária com ele, na medida certa, aconselhado pelos nossos protetores espirituais, pelas passagens, pelas situações, pelo contexto que teríamos que cumprir para a nossa evolução. E aí viemos dentro desta situação. E o remédio que o Evangelho nos apresenta é a fé. A fé como remédio para nos orientar, para nos guiar. E em determinado texto do Evangelho, ele fala o seguinte: que remédio, pois, recomendar àqueles que estão atacados de obsessões cruéis, de males crucicantes? Um só é infalível: a fé, o olhar para o céu. Se nosso acesso dos vossos mais cruéis sofrimentos, a vossa voz cantar ao Senhor, o anjo, a vossa cabeceira de sua mão vos mostrará o sinal de salvação e o lugar que deveis ocupar um dia. É a fé, o remédio certo do sofrimento. Ela mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se apagam os poucos dias sombrios do presente. É esta fé que o Evangelho nos convida, hoje e sempre. Naturalmente, as situações nesse momento podem ser adversas. As situações nesse momento podem não ser as melhores, mas é as que temos dentro do nosso plano encarnatório. Nos pegarmos ao Evangelho e seguirmos este caminho que ele nos ensina, de acreditar que estamos passando por uma situação porque tínhamos que passar, porque temos que passar, e sem misticismo, sem absolutamente nenhuma situação de adivinhação, porque o Evangelho condena isso. Termos a consciência de que no final tudo dará certo. E aí sim a espiritualidade já vem nos orientando.
sem dar prazos, sem dar datas, sem dar horários, mas que esse país de dor, de expiação, de situações desfavoráveis, pode sim, com a nossa ajuda, fazer as transformações necessárias para se tornar um mundo melhor, para se tornar o mundo que todos nós almejamos. Sempre que alguém faz aniversário, deixa eu afastar um pouco a câmera aqui, desculpem ter tremido, sempre que alguém faz aniversário, deixa eu baixar aqui, eu cumprimento as pessoas, então, quando elas vão apagar a velinha delas, né, eu cumprimento as pessoas dizendo invariavelmente 3 coisas: que elas tenham paz, que elas tenham saúde, paz, saúde e prosperidade. Invariavelmente eu falo isso, olha, tenham paz, saúde e prosperidade. Quando as pessoas fazem aniversário, eu mando mensagem ou falo dessa maneira. Nos dias de hoje, a paz está absolutamente comprometida. E o impressionante é que temos uma guerra mundial com um único inimigo. Temos uma guerra mundial em que os países não estão em guerra, os povos não estão em guerra. Estamos com um inimigo invisível que está tirando a nossa paz. A nossa saúde, mais do que nunca, está à prova, está debilitada, está questionada, está com dificuldades. A nossa saúde está fragilizada. E a prosperidade que eu sempre desejo para quem faz aniversário não é o melhor momento de prosperarmos. Países ricos, nações, empresas, estão todos sentindo uma dificuldade tremenda nesse momento de dar continuidade aos seus negócios. A prosperidade parece que no mundo inteiro ela parou e está sendo questionada. Mas, enquanto a chama da fé continuar acesa, a chama da fé continuar dentro de nós, em nossos corações, essa chama, ela pode acender a paz, a saúde e a prosperidade. Porque esta chama do Senhor, essa chama que Jesus nos trouxe e nos deixou, ela nunca vai se apagar se cada um de nós confiar nos ensinamentos de Jesus. E ela é suficientemente forte para fazer com que paz, saúde, prosperidade, tudo o que possamos necessitar e pedir, possam ser renovadas e permanecerem acesas para que possamos, passada essa epidemia, possamos renovar, possamos reacender para um mundo melhor que todos nós desejamos. Portanto, mantenhamos a fé, portanto, mantenhamos a crença que estamos passando por situações que precisamos passar, mas que com certeza, como nada acontece por acaso, como diz uma das máximas do Espiritismo, mais uma vez, a humanidade possa crescer e evoluir. Vamos então concentrar os nossos pensamentos, pensamento em Jesus, agradecendo ao Pai por termos ouvido, por termos refletido sobre o seu Evangelho. E vamos
nos comprometer, criar ânimo, coragem, atitude para que o Evangelho de Jesus inunde os nossos lares, inunde os nossos corações e possamos assim, com fé, passar por mais esse momento difícil que a humanidade passa. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado pela atenção de todos, muito obrigado por ter me permitido entrar nos lares de vocês e muito obrigado por estarem aqui na minha casa e na nossa casa, na companhia de todos. Um forte abraço nos momentos de hoje, virtual, mas que possamos logo nos encontrar de novo e nos confraternizarmos no amor, na fé de Cristo. Que assim seja. Um beijo no coração de todos.